Estão abertas as inscrições para o concurso de fantasias e máscaras. Mais de 400 pacientes do interior do Amazonas serão atendidos pela Fundação Secom ou foram atendidos pela Fundação Secom em 2019. Wilson Lima já cumpriu e deu início a 61% das promessas que fez, aponta levantamento nacional. Loterias da Caixa. Quem acumula e Loto Fácil tem apenas 2 ganhadores. Nacional estreia com derrota na Copinha. Ataque no Iraque. Presidente Jair Bolsonaro diz que o Brasil é a favor do combate ao terrorismo. Donald Trump diz que ataque que resultou na morte de general iraniano teve o objetivo de evitar e não começar uma guerra. Irã diz que tem direito à legítima defesa e que vingança será implacável. Polícia Civil recaptura 4 foragidos da justiça em Silves. Jornal da Manhã está começando agora. 5:53. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia será mais ou menos como foi a sexta-feira, com sol e forte nebulosidade pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros hoje. Umidade relativa do ar em 92%, a temperatura está na marca dos 24 graus. A máxima de hoje deve chegar aos 32 graus Celsius. Sábado, 4 de janeiro. Dia de Santa Ângela de Folígno. Também é o Dia Mundial do Braille, o Dia Nacional da Abreografia e o Dia do Hemofílico. Faltam 362 dias para terminar 2020. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Era instalada a primeira tipografia no Brasil em 1808. O jornal O Estado de São Paulo era lançado em 1875 com o nome de A Província de São Paulo. Em 1952, o governo Vargas baixava decreto restringindo a remessa de lucros das empresas estrangeiras. Era lançada em 1966 a candidatura do general Arthur da Costa e Silva à presidência da República. O general Hugo de Abreu, chefe da Casa Militar, era exonerado em 1978. Morre aos 43 anos o cartunista Enfio, vítima de AIDS, ao contrair o vírus por meio de uma transfusão de sangue. Em 2019, o Grupo de Lima anunciava que seus países membros não reconheceriam o segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Manaus 5:55. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Já estão abertas as inscrições para o tradicional concurso de fantasias e máscaras promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Em 2020, o evento volta a acontecer no Teatro Amazonas, em datas diferentes para cada modalidade. Fantasias infantil no dia 16 de fevereiro, fantasias adulto e melhor máscara no dia 23 de fevereiro. Os interessados em participar podem conferir o edital e seus anexos na aba Editais do Portal da Cultura. O concurso de fantasias adulto contemplará 6 categorias: luxo masculino, luxo feminino, originalidade masculina, originalidade feminina, mestre-sala e porta-bandeira e melhor idade a partir de 60 anos. O de fantasias infantil terá 2 categorias: luxo e originalidade subdivididas por faixas etárias, 3 a 5 anos, 6 a 8 anos e 9 a 12 anos. Já a modalidade melhor máscara contará com 2 categorias: originalidade e luxo. Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada categoria das modalidades adulto e infantil. Na modalidade melhor máscara, apenas o primeiro lugar das 2 categorias. Os prêmios variam de R$300 a R$6.000. A comissão julgadora será indicada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e será composta por 5 membros. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 14 de fevereiro, fantasias infantis, e 19 de fevereiro, fantasias adulto e melhor máscara, já na sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, na Avenida 7 de Setembro, 1546 aqui no centro, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro. Preenchida na íntegra em letra de forma e assinada pelo candidato ou representante legal, acompanhada de documentação exigida no edital do concurso, deverá ser entregue no setor de protocolo da Secretaria de segunda a sexta-feira das 8 às 16.
5h30. Manaus 5h57. Liceu Cláudio Santoro abre inscrições para oficinas de balé clássico. Quem tem as informações é o repórter J. Rai. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro oferecerá neste mês de janeiro oficinas de férias com turmas para diferentes níveis da dança, iniciante, intermediário e avançado. O objetivo, de acordo com a direção do liceu, é difundir os princípios do balé clássico. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima terça-feira, dia 7, pelo e-mail inscrição.liceu@gmail.com ou no setor de pedagogia da unidade Sambódromo Bloco F. As inscrições presenciais serão feitas somente na segunda e na terça-feiras, das 8h30 às 11 e das 14 até às 16h30. Para se inscrever é preciso apenas informar o nome completo, data de nascimento, telefone para contato e indicação da turma de interesse, nível e horário. As vagas são limitadas e cada turma terá 15 alunos. 5h58 em Manaus. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas, EMAN, obteve 97,7% de aprovação dos pacientes com doenças de sangue de doadores de sangue que frequentam a instituição. Os dados foram apontados em pesquisa de satisfação realizada no último quadrimestre de 2019. O resultado demonstra que o EMAN manteve a qualidade do serviço ao longo do ano, considerando que nas duas pesquisas anteriores o índice de aprovação ficou acima de 96%. O balanço anual da satisfação dos usuários foi divulgado nesta sexta-feira pela ouvidoria do órgão. Nesse último quadrimestre, a pesquisa ouviu 733 usuários das áreas de atendimento ao paciente, ambulatório, doação de sangue e laboratório de análises clínicas. A avaliação considera diversos aspectos, entre eles conforto, serviço de limpeza, alimentação e atendimento. As áreas que mais se destacaram positivamente foram as dos exames laboratoriais e da coleta de sangue na unidade da maternidade Ana Braga, na zona leste da capital, e a coleta externa por meio do Vampirão. Esses 3 serviços foram avaliados como ótimo por 98% dos entrevistados. A pesquisa é coordenada pela ouvidoria do EMOAN e realizada quadrimestralmente. E atenção, carne de urubu pode estar sendo vendida como galinha caipira aqui em Manaus. As informações são do J. Rai. Galinha caipira a R$5 a unidade. Barato, não? Mas cuidado, pode ser carne de coragipes a tratos ou simplesmente urubu. A notícia divulgada no início da noite de ontem por um portal de notícias da capital amazonense ganhou as redes sociais e chegou a outros sites de notícias do Brasil. Segundo a reportagem, pessoas ainda não identificadas estariam circulando por Manaus vendendo urubu abatido, dizendo ser galinha caipira. Consumidores que já teriam sido lesados por esse comércio irregular informam que as aves são capturadas com a utilização de linha de pesca e anzóis com isca. Depois são tratadas, embaladas e vendidas a R$5 cada uma nas ruas da capital. Fica o alerta, portanto, para as autoridades competentes, em especial a polícia e também os órgãos de vigilância sanitária. 6h04 em Manaus e ao invés de galinha caipira nós vamos ter urubu a cabidela. Muito cuidado com coisa barata demais que pode dar nisso daí. O nosso bom dia para dona Maria Dolores Simas, abraço forte aí para a rapaziada todinha aí do Lago do Limão na escuta do Jornal da Manhã. Nosso bom dia também para o Álvaro Silva no Parque São Pedro. Bom dia pro Álvaro Dias, já dissemos. Bom dia pro Dodô, o Dodô Lindomar, Dodô Emila, aqui de Manaus, que estão aqui chegando de Jutaí, no meio do rio, passando pela Princesinha de Solimões, que é o Manacapuru, né? O nosso bom dia também pro Manuel Gonçalves Mota, que hoje está completando 62 anos de idade. Bom dia a você, muita felicidade, rapaziada. É feriado nacional hoje aí, aliás, feriado municipal hoje aí na fronteira da Raiz e do Petrópolis. Alô também para a senhora Bela e o senhor Braz Matias e para todo mundo na comunidade do Paratarizinho, comunidade do Barcelona, Ilha do Arraiá e comunidades adjacentes em Manacapuru. Nosso bom dia e nosso muito obrigado pela audiência a todos os nossos ouvintes no estado inteiro. Edson, vamos às notícias.
O estilista amazonense radicado em São Paulo, Maurício Duarte, vai comandar neste sábado na Galeria do Largo, na Rua Costa Azevedo, a partir das 17 horas, a oficina de conhecimento Telas que vestem o corpo com afeto. O valor do processo manual, um bate-papo sobre o processo criativo de sua marca e sobre as influências do projeto que dá nome à oficina. Na formação, Maurício demonstrará as técnicas utilizadas e seus resultados, com o objetivo de chamar a atenção para o processo de produção manual dentro da estamparia, dando ênfase às escolhas de materiais associando arte e moda. As vagas são limitadas, as inscrições serão realizadas na hora do evento e a classificação é livre e o acesso é inteiramente gratuito. O Parque Senador Jefferson Pérez e o Largo de São Sebastião recebem neste final de semana atrações contempladas no edital Amazonas Cênico 2019. Neste sábado, no Parque Jefferson Pérez, o Mágico Davis, grande Mágico Davis, apresenta show em que utiliza objetos simples como jornal, cordas, acessórios mágicos e muito humor para interagir com o público. Acesso gratuito. Já amanhã, domingo, no Largo, o Palhaço Espaguete se reúne esquetes e promove brincadeiras que garantem muito riso e descontração, envolvendo o público do mundo mágico do circo, despertando o gosto pela arte. O acesso também é gratuito. Manaus, 6h06. Como parte da programação da campanha Janeiro Roxo, a Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, realizará uma série de ações para chamar a atenção da população para os cuidados com a hanseníase. A campanha terá abertura na próxima terça-feira, a partir das 8 horas, no Shopping Felipe Dal, com consultas dermatológicas e de clínica geral, serviços e ações de conscientização. No dia 25, o bairro da Colônia Antônio Aleixo receberá uma ação de saúde e cidadania com a oferta de exames dermatológicos, consultas médicas, além de serviços como corte de cabelo e a emissão de documentos. E no dia 31 acontece uma caminhada de sensibilização dos moradores sobre a hanseníase no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. Reforçando o compromisso de controle da hanseníase na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus irá realizar ações no decorrer do mês de janeiro. A abertura da campanha Janeiro Roxo será no dia 7 de janeiro, às 9 horas, no Shopping Felipe Dal, Avenida Camapuã, 2939, Zona Leste. Durante a programação, serão realizadas ações em saúde, em parceria com a Fundação Alfredo da Mata, incluindo triagens dermatológicas, atendimentos médicos, clínicos e dermatológicos, testagem rápida para sífilis, hepatite e HIV, avaliação antropométrica, teste de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, exame de preventivos, imunização e atividades lúdicas para as crianças de rotina na programação do shopping. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explicou que a programação está inserida no Saúde nas Galerias, que a administração do prefeito Arthur Vigílio Neto desenvolve nas galerias populares. A escolha do shopping Felipe Dal considerou o fato de as zonas leste e norte serem a de maior incidência em caso de hanseníase em Manaus. Os objetivos da ação são orientar a população sobre prevenção e detectar novos casos da doença ainda em estágio inicial. Nesse dia terá inclusive médicos dermatologistas fazendo avaliações e testes para a detecção precoce da doença e, para os casos positivos, orientação de tratamento imediato. A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, vem desenvolvendo ações para o controle da hanseníase, como busca ativa de casos novos, com ampliação da oferta de exames de pele e nas unidades básicas de saúde UBS e em escolas com o programa Saúde na Escola PSE, capacitações para os profissionais de saúde, contribuindo para o diagnóstico precoce na população em geral e na qualificação do tratamento dos pacientes. Em 2018, Manaus registrou 116 casos, com uma taxa de detecção geral de 5,41 casos por 100 mil habitantes, sendo considerado o nível médio de endemicidade da doença de acordo com o Ministério da Saúde, cujo parâmetro varia entre 2 e 9,99 por 100 mil habitantes. Na população menor de 15 anos, grupo prioritário de monitoramento, foram 12 casos com uma taxa de detecção de 1,99/100 mil habitantes menores de 15 anos. 6h mais 9 em Manaus. Relatório da Fundação Secom mostra que mais de 400 pacientes do interior foram atendidos pela unidade, segundo o informado na primeira consulta ambulatorial. Os 5 municípios com maior demanda por atendimento são Itacoatiara 56, Manacapuru 48, Iranduba 34, Parintins 34 e Manicoré 27. A capital concentra a maior demanda e atendimentos com 4.828 atendimentos. Segundo a responsável pelo SAMI-FECOM,
Zenóbia Almeida Filha. A relação é elaborada com base no comprovante de residência do paciente. Ela afirma que a quantidade de pacientes do interior em tratamento pode ser bem maior. Haja visto que, no momento da abertura do prontuário, muitos têm receio em apresentar o comprovante de onde realmente residem, o que não deveria ser uma preocupação, pois a unidade não faz distinção entre os pacientes. De acordo com a assistente social da Fundação Secom, Maria Célia Viana Cidrônio, a identificação correta do paciente do interior é importante. Segundo ela, a Fundação trabalha em parceria com organizações não governamentais que dão apoio a essas pessoas, como, por exemplo, a Liga Amazonense contra o Câncer, LAC, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Lar das Marias, além das representações dos municípios na capital. No caso de pacientes homens que não têm onde residir durante o tratamento, Célia Viana informou que eles recebem das organizações auxílio aluguel no valor de R$300. Já as mulheres são encaminhadas ao Lar das Marias. A programação de férias no Parque Estadual Sumaúma inicia neste sábado a partir das 8 horas com diversas atividades gratuitas para toda a família. Palestras sobre a importância da unidade de conservação, contagem de aves e trilhas ao ar livre são algumas das opções de lazer no local. O Parque Sumaúma, localizado na Cidade Nova, zona norte de Manaus, é a única unidade em área urbana gerenciada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA. A palestra e a contagem dos pássaros serão realizadas pela mestre em ecologia e assessora técnica do Núcleo de Educação Ambiental da SEMA, Deise Campista. Aproximadamente 60 espécies de aves podem ser observadas no Parque Sumaúma, como sabiás, tucanos, araras, papagaios, periquitos, turucuais, aracuãs, dentre outros. As trilhas para a contagem de pássaros acontecerão em 2 horários. No sábado, das 8 e às 10 horas. É recomendado o uso de sapatos fechados, como tênis ou bota, protetor solar e roupas frescas e confortáveis, como as usadas para a prática de atividades físicas. Para a contagem de pássaros, é recomendado também o uso de binóculos e câmeras fotográficas para registrar as aves. As atividades esportivas e de lazer, atividades sociais, educação, assistência social e fisioterapêuticas oferecidas nos 6 centros estaduais de convivência da família e no Centro Estadual de Convivência do Idoso, CECI, administrado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, tem sido um diferencial na vida de milhares amazonenses. De janeiro a dezembro de 2019 foram realizados nessas unidades 1.534.000 atendimentos que estimulam o fortalecimento de vínculos sociais e familiares em várias zonas da cidade de Manaus. São ações de serviço de promoção e proteção social que têm o objetivo de prevenir a situação de vulnerabilidade e riscos por meio de atividade de convivência em grupo que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das famílias, dos idosos, pessoas com deficiência e demais segmentos. Todo esse trabalho a SES realiza por meio de uma gestão compartilhada e intersetorial com outros órgãos do governo estadual, entre os quais a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Saúde Suzan, Secretaria de Educação e Desporto, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade FUNAT. Com um total de 407,16 mil atendimentos nos 10 meses de 2019, o Centro Estadual de Convivência do Idoso, situado no bairro de Aparecida, na Zona Sul, presta serviços destinados ao segmento da terceira idade com palestras motivacionais, atendimento psicossociais, exames antropométricos e fisioterápicos e demais atividades que são estendidos também aos familiares. No CECI, o destaque são as atividades de reabilitação fisioterápica, bem como aulas de capoeira funcional, hidroginástica, pilates, caminhada orientada, ginástica, alongamento, dança e fisioterapia. Além disso, são disponibilizados ainda teatro, dominó e sinuca. São em torno de 2.000 atendimentos por dia, nos 3 horários, sendo que à noite o centro tem atividades voltadas às pessoas na faixa dos 50 anos. De acordo com a diretora do CECI, a psicóloga Ítala Rodrigues, tem idosos que fazem 6 atividades por dia, tendo o local se tornado a extensão de suas casas. O CEF, Padre Pedro Vignola, o Centro Social, localizado na Cidade Nova, na Zona Norte, realizou no decorrer deste ano 436 mil atendimentos. Diariamente, o centro propicia à sua clientela uma gama de atividades visando fortalecer os vínculos social e comunitário da população com esporte, lazer, teatro e diversão. Já o Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, localizado na Avenida Brasil, no bairro de Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, o número de atendimentos somou 335,64 mil no decorrer do ano. São atividades sociais, esportivas e culturais oferecidas na unidade de segunda a sexta-feira.
Além disso, no local, os frequentadores participam de palestras, oficinas de artesanato, aula de ginástica, boleirão da terceira idade, torneio de futsal feminino, mutirão de beleza e uma gama de atividades. No Centro Social Professora Teonísia Lobo de Carvalho, no bairro do Mutirão, na Zona Norte, o número de atendimento no período somou 129,98 mil. O local também é voltado a atividades sociais, esportivas e culturais. O governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, estipulou pela primeira vez na história um piso mínimo de 1% para a aquisição de produtos orgânicos no programa de regionalização da merenda escolar, o PREME. O montante equivale inicialmente a R$400 mil, valor mínimo que deverá ser ampliado conforme a adesão dos produtores rurais para esta categoria. O edital de credenciamento está aberto até o dia 20 de janeiro deste mês de janeiro e pode ser consultado pelo site da agência no www.ads.am.gov.br. O programa executado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Desporto contempla produtores individuais, associações, cooperativas e agroindústrias interessadas em fornecer alimentos para as escolas públicas da rede pública de ensino em todo o Amazonas. O presidente da agência, Flávio Antônio Filho, destaca a importância das agroindústrias participarem do programa. A exemplo de Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Carauari, por meio do PREME, as empresas compram produto in natura de frutas regionais e polpas fornecidas pela agricultura familiar, beneficiam nas agroindústrias e garantem a venda desses produtos. É um programa que alimenta toda uma cadeia produtiva, desde o pequeno produtor rural até o microempresário, explica. Para o ano de 2020 estão sendo destinados 40 milhões por parte da Secretaria de Educação e Desporto para a execução do programa. Quanto aos benefícios dos alimentos orgânicos, a nutricionista Rocineide Brito Farias, que também é responsável pelas refeições das escolas da Secretaria de Educação e Desporto, destaca que os alimentos orgânicos são um ganho na composição nutricional do cardápio de todos, visto que são mais saborosos devido a não conter produtos químicos para o seu cultivo. O novo edital contempla o fornecimento de 57 produtos regionais para a merenda escolar das escolas estaduais da rede pública de ensino em todo o Amazonas. Foram inseridos neste cardápio 4 novos itens: a castanha, a goma de tapioca, a pupunha e o tucumã in natura. Manaus 6:17. Mais de 253 milhões de reais foram recuperados do estoque da dívida ativa municipal por meio do Programa de Recuperação Fiscal Municipal REFIS, lançado pelo prefeito Arthur Neto no início de novembro do ano passado. Com quase 2 meses de campanha, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF, divulgou o relatório final do REFIS. Do total de negociações, já foram contabilizados aproximadamente 48 milhões em receitas para o município. O valor refere-se aos pagamentos negociados em cota única, além das liquidações das primeiras parcelas dos acordos firmados. O maior bolo do total arrecadado até agora refere-se ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, 33,4 milhões, o que representa aproximadamente 70% da receita total registrada. Os pagamentos referentes ao Imposto sobre Serviço e ISS somaram 11,8 milhões de reais. A diferença entre a soma e as dívidas quitadas de outros impostos e taxas, como o alvará. Conforme destacou o secretário da SEMEF, Lorival Praia, além da receita gerada com o REFIS em 2019, ainda são esperados mais 128 milhões de reais de incremento a partir deste ano, referentes às parcelas negociadas que ainda irão vencer. Segundo Lorival Praia, só para 2020 o incremento de receita esperado é de 43 milhões. Nós teremos muito mais recursos em 2019 e 2020 para fazer investimentos no município de Manaus. Agradecemos a participação da população, foi um refis muito bom. O prefeito Arthur Virgínio Neto, ele está muito contente com o resultado do refis, porque não é só a questão dos recursos do município que vão aumentar, mas também a melhoria da ambiência de negócio na cidade, onde dessas 21 mil negociações resultaram um número muito significativo de contribuintes que estão aí em dia com a Prefeitura de Manaus. Tem empresa que agora pode prestar serviço, vender para a Prefeitura, Estado e a União, porque vão ter as certidões negativas de débito de impostos, né? E também os contribuintes vão poder utilizar seus imóveis como garantia de empréstimo, ou seja, é muito bom para a melhoria da economia.
E mais de 21,3 mil adesões foram contabilizadas neste último refis da gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto. Mais de 76 milhões de reais de juros e multas foram renunciadas, beneficiando milhares de contribuintes. A maioria das negociações, 13,4 mil, foram realizadas pelo portal da Prefeitura de Manaus. Outros 7,9 mil foram atendimentos presenciais realizados na central do Manaus Atende, na Avenida Japorá, Praça 14 de Janeiro, Zona Sul e nos parques também. 6h20 em Manaus. Ampliando as oportunidades para o interior, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, implantará neste primeiro semestre de 2020 a Pró-Incubadora no Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara. O projeto é voltado exclusivamente para o desenvolvimento profissional do empreendedorismo local. Além de Itacoatiara, a Escola Superior de Ciências Sociais, localizada em Manaus, também teve a proposta de ampliação da incubadora aprovada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. De acordo com a coordenadora do projeto, 7 UEA, de Olinda Ferreira Garcia, a incubadora será estruturada na sede da instituição com mão de obra local. De Olinda ressalta ainda que a iniciativa será de natureza mista, na intenção de atender diferentes linhas de produtos oriundos das ideias dos cursos regulares em licenciatura em computação e engenharia florestal e demais cursos oferecidos, mas podendo abranger ideias externas, inclusive de egressos do CESIT. Neste primeiro momento, a incubadora do CESIT atenderá alunos de graduação, professores, pesquisadores e egressos. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, iniciou os trabalhos para a realização da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. O evento acontece a cada 4 anos e em 2020 deve eleger um grupo de mulheres do estado para apresentar as demandas e sugerir políticas públicas na etapa nacional em Brasília no mês de novembro. A Sejusc e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher ficarão responsáveis por notificar os municípios do estado e mobilizá-los para a execução de conferências municipais até o dia 30 de abril deste ano. Nessas reuniões serão eleitas delegadas para a fase estadual prevista para ocorrer em Manaus em julho, e deste grupo sairão 56 mulheres com a missão de ir a Brasília para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A comissão organizadora, composta por integrantes da sociedade civil, Sejusc, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Assistência Social, reuniu-se na sede da Sejusc para alinhar as tarefas dos próximos meses. O objetivo é conseguir a adesão do maior número de localidades e registrar as demandas de todo o Amazonas. De acordo com o titular da Sejusc, Caroline Braz, a última conferência reuniu 19 municípios do interior. É o momento de avaliar as políticas públicas que foram realizadas ao longo dos 4 anos, avaliando o que foi feito, quais foram os avanços e também mostrando os desafios de novas políticas públicas, caso seja necessário, pontuou a secretária. A implantação de um distrito agropecuário no Rio Preto da Hebe e a exploração de gás natural no município de Silves são 2 projetos do governo do Amazonas considerados estratégicos para gerar emprego e renda naquela região e transformar a M010 em um corredor de desenvolvimento econômico no Amazonas. Essa foi uma das metas apresentadas pelo governador Wilson Lima, do PSC, na sede do governo durante a apresentação dos planos do estado para 2020. O orçamento neste segundo ano de gestão do governo Lima é da ordem de 18,7 bilhões de reais. Entre as prioridades está a modernização do estado para reforçar o equilíbrio das finanças. Serão investidos 2,6 bilhões para a saúde, 2,3 bilhões para a segurança pública e 2,9 bilhões para a educação. O Distrito Agropecuário do Rio Preto é uma área da SUFRAMA e por isso conta com os incentivos da Zona Franca de Manaus. Outro distrito agropecuário que está em fase de implantação é o de Humaitá. Os 2 fazem parte da implantação de 18 projetos estruturantes no Plano Plurianual, o PPA 2020-2023. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, intensificou em 2019 as ações de prevenção à violência contra as mulheres no estado. Ao todo, 15.800 pessoas foram alcançadas em atividades como palestras, atendimentos psicossociais, abordagens de conscientização e cursos de qualificação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em Manaus, outro atendimento oferecido é um serviço de apoio emergencial à mulher, que é a porta de entrada dos atendimentos psicossociais oferecidos pelo governo do estado. Atualmente existem 2 unidades na capital, a primeira no anexo à Delegacia da Mulher, no Parque 10, e a segunda no anexo à Delegacia da Mulher no bairro Cidade de Deus. Ambas funcionam 24 horas por dia. Em 2019 foram 3.070 atendimentos realizados
pelo CEPAM na área psicossocial. Em um ano, o governo do Amazonas, o governador Wilson Lima já cumpriu 18 promessas e deu início ao cumprimento de outras 7, de um total de 41 feitas no programa de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral e em debates e entrevistas da campanha eleitoral. Balanço que mostra que 61% das promessas foram cumpridas ou iniciadas no primeiro ano de gestão foi divulgado nesta sexta-feira. O levantamento também mostra o desempenho dos demais governadores e prefeitos das capitais e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre os governadores dos estados do Norte, Wilson Lima foi o que mais promessas cumpriu no primeiro ano de gestão. No Brasil, o governador do Amazonas foi o segundo que mais cumpriu, e ficou atrás apenas do governador do Ceará, Camilo Santana, que cumpriu 68,42% das promessas. Na área de saúde, foram cumpridas as promessas de realização de mutirões de atendimento, consultas, exames e cirurgias e de ampliação do programa de medicamentos de alto custo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, foram realizados mutirões em Parintins, Tabatinga, Benjamin Constant e em Manaus. Só em Tabatinga foram 311 exames de ultrassonografia no mutirão, gerando a fila de espera. Nas áreas de educação, desporto e segurança pública, o governo cumpriu compromissos como o de implantação de atividades para jovens em espaços ociosos e de programa de segurança comunitária com o fortalecimento dos projetos Rede de Vizinhos Protegidos e Escola Segura e Cidadã, e ampliou a oferta de educação de tempo integral. Com a inauguração de 3 centros de educação de tempo integral, 7, e conclusão de mais um, que será inaugurado em breve no interior do estado, o governo também começou a cumprir a promessa de ampliar a oferta de bibliotecas na rede estadual. Entre as promessas cumpridas, de acordo com o levantamento, está o cumprimento de planos de cargo de salário de servidores. Em 2019, um total de 68.781 servidores tiveram reajuste na remuneração, como um cumprimento de database, promoções, escalonamentos e progressões previstas em planos de cargos. Na infraestrutura, o governo cumpriu com a implantação de um sistema sustentável de pavimentação. A exigência está sendo feita às empresas vencedoras de licitações para a revitalização de estradas e ramais, cujas obras devem contemplar pavimentação, drenagem e todos os itens necessários para que sejam duradouras. O governo cumpriu também a correção de falhas no Proseminha, exemplo da licitação de obra complementar pendente no Igarapé do 40, no trecho entre as ruas Silves e Maués, do início de obras do bairro Presidente Vargas, de onde retirou e indenizou famílias, e da implantação de 24 quilômetros de rede de esgoto na bacia do São Raimundo, além de pagar indenizações a famílias que esperavam desde 2014. Polícia. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações, em ação conjunta com perito do Instituto de Criminalística e servidores da concessionária Amazonas Energia, inspecionaram uma panificadora situada na Avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A ação resultou na prisão em flagrante do proprietário do estabelecimento, identificado como Marcos Heleno Silveira, de 51 anos, por furto de energia. O prejuízo causado pelas irregularidades é estimado em R$95 mil. De acordo com o adjunto da especializada, delegado Alfredo da Bella, as investigações em torno do caso tiveram início após a concessionária denunciar que os medidores do consumo de energia da panificadora, que já havia sido notificada por mais de 6 vezes, continuavam apresentando irregularidades. Além disso, o estabelecimento estava com serviço de abastecimento padrão de energia cortado desde 2013. Após a formalização da denúncia, nós nos deslocamos até o ponto comercial para realizar a apuração. E depois da vistoria indicar a existência de ligações clandestinas, o dono do estabelecimento recebeu voz de prisão. Ressaltamos que a utilização de artifícios ilegais para furtar a energia acaba não compensando em virtude do alto valor da multa, além do constrangimento da prisão, explicou a autoridade policial. Conduzido à especializada, Marcos foi autuado em flagrante por furto. Por ser um crime afiançável, ao término dos procedimentos cabíveis, o indivíduo foi liberado após pagar fiança estipulado no valor de um salário mínimo. Ele irá responder ao processo em liberdade. Na madrugada desta sexta-feira, por volta das 5 horas, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia de Ilunepé, sob o comando do investigador Gonzaga Rezende, gestor da unidade policial, coibiram tentativa de rebelião de detentos custodiados naquela unidade policial. Segundo Rezende, 31 presos planejavam se rebelar, matar guardas municipais e rivais
que estavam nas celas. Durante vista na carceragem da delegacia, foram encontrados estoques que chegaram a ser utilizados para serrar as grades das celas. Gonzaga Rezende destacou que a ação policial contou com o apoio de guardas municipais daquele município. Rezende explicou que na noite da última terça-feira, a equipe de monitoramento da delegacia identificou a possibilidade de fuga e rebelião na delegacia de Irunepé. Conforme a autoridade policial, diante da situação, na quinta-feira a delegacia foi reforçada com mais policiais civis. Os presos chegaram a serrar as grades de uma das 7 celas da delegacia para chegar às outras e tentar matar outros presos rivais, além de guardas municipais que fazem a segurança da carceragem. Por volta das 5 horas, eles chegaram no corredor da delegacia, porém não conseguiram o êxito na fuga e na rebelião. Nós já estávamos de prontidão. Utilizamos da força necessária quando conseguimos detê-los, disse o gestor do DIP. Rezende relata que a maioria dos indivíduos está presa por homicídios, latrocínios e tráfico de drogas. Alguns vão ser julgados no decorrer deste mês. Ainda segundo o gestor, foi solicitada à justiça a transferência dos líderes da tentativa de rebelião e de outros detentos envolvidos no fato para unidades prisionais da capital. Em Manaus e no interior, 13 suspeitos foram presos e 3 adolescentes apreendidos durante as ações da Polícia Militar do Amazonas entre a última tarde na última quinta-feira e a madrugada de ontem. 4 veículos foram recuperados, um foragido da justiça foi capturado e 5 armas de fogo foram retiradas de circulação. Na capital, crimes como o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo foram as motivações das prisões. Ao todo, 149 porções de entorpecentes, 38 tabletes de drogas, 16 munições, 2 balanças de precisão e R$636 em espécie foram apreendidos. 2 homens foram presos no bairro Coroado, Zona Leste, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Militares das rondas ostensivas Cândido Marino Rocan flagraram os infratores portando uma arma de fogo calibre 38 com 6 munições intactas, 6 porções de entorpecentes e uma balança de precisão. Os suspeitos foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia. No bairro São Francisco, 2 homens de 26 e 27 anos foram detidos após denúncias de tráfico de drogas. Policiais da Força Tática apreenderam com eles uma espingarda caseira calibre 12, 3 munições intactas, 66 trouxinhas de óxido, uma balança de precisão e R$636 em espécie. Os suspeitos foram apresentados ao primeiro DIP. Policiais militares da Força Tática apreenderam na madrugada desta sexta-feira 38 tabletes de óxido, um revólver calibre 38 de marca Taurus e numeração suprimida e 3 munições deflagradas no bairro Nova Esperança, na zona oeste da cidade. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que por volta da meia-noite receberam denúncia via linha direta informando que em uma residência localizada na rua Eugênio de Castro teria chegado um carregamento de drogas e que no local havia alguns indivíduos armados fazendo a escolta do entorpecente. De posse das informações, a guarnição se deslocou até o endereço da denúncia e logo que adentraram a referida rua, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos que empreenderam fuga. Em ato contínuo foi feito o acompanhamento, mas a equipe não obteve sucesso na detenção dos suspeitos que deixaram para trás na fuga um revólver calibre 38 com 3 munições deflagradas. Os policiais identificaram a residência usada pelos suspeitos e durante as buscas no interior do imóvel conseguiram encontrar uma mala de viagem contendo os tabletes de entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia, DIP, para os procedimentos legais. Policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira, detiveram 2 homens de 21 e 18 anos por porte ilegal de arma de fogo no município de Iranduba. De acordo com o relato policial, por volta das 10 horas, a guarnição foi acionada via telefone com a informação de que, na Avenida Deputado Pereira da Silva, no bairro Cidade Nova, havia uma motocicleta Honda CG 125 de cor azul com restrição de roubo. Ao chegar ao local, a equipe constatou a veracidade do fato. Derek Ferreira da Silva, de 21 anos, foi executado com pelo menos 6 tiros na noite desta sexta-feira, na Feira do Braguinha, localizada na rua 61 do bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, Derek era usuário de drogas e ia com frequência à Feira do Braguinha, também frequentada por um grupo que utiliza entorpecentes. Segundo os PMs, durante uma desavença, o grupo fez uma casinha, termo popular que significa preparar a armadilha para Derek. O rapaz ainda tentou fugir do bando, mas caiu ao ser atingido pelos tiros. Abalada, a família da vítima ameaçou a imprensa que estava no local, mas foi contida por policiais que atendiam a ocorrência. Esportes. Loteria.
E vamos começar com a Time Mania, concurso número 1427. 7 dezenas, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso: 21.800.000 reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 6 números acertados, 3 apostas ganhadoras, prêmio R$89.399,61. 5 números acertados, 269 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.424,23. 4 números acertados, 5.233 apostas ganhadoras, prêmio R$9. 3 números acertados, 51.326 apostas ganhadoras, o prêmio R$3. Eduardo, time do coração. É o Figueirense de Santa Catarina. Apostas ganhadoras, 12.069, R$7,50 cada uma. Vamos às dezenas do concurso de número 1427 da Time Mania. Anote: 11, 15, 26, 47, 50, 71, 79. repetindo: 11, 15, 26, 47, 50 71 e 79. Vamos falar agora da Lotomania, concurso 2036. 20 números acertados, uma aposta ganhadora de Uberlândia, Minas Gerais, e vai levar sozinha R$15.516.298,40. 19 números acertados, 18 apostas ganhadoras, prêmio R$48.904,49. Atenção para as dezenas do concurso de número 2036 da Lotomania. Anote: 01, 05, 10, 21, 22, 24, 32, 39, 41, 42, 49, 51, 63, 69, 70, 72, 81, 89 91. e 96. O assunto agora é a quina, concurso de número 5.161. O prêmio principal, a quina, 5 números, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, R$1.600.000. Quadra teve 4 números acertados, 45 apostas ganhadoras. Prêmio R$9.177,82. Vamos às dezenas do concurso de número 5.161 da quina. Anote: 11, 14, 15, 47, 70. Vamos repetir as dezenas do concurso 5.161 da quina, que acumulou 11, 14, 15, 47, 70. E agora vamos finalmente para a Loto Fácil em seu concurso de número 1911. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras. Uma é de Dirce Reis, em São Paulo, outra também de São Paulo, mas é da capital. Cada uma recebe R$1.463.182,41. Com 14 acertos, 523 apostas ganhadoras, prêmio R$1.721,65. Atenção para as dezenas do concurso 1911 da Loto Fácil. Anote: 01, 02, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25. Vamos repetir as dezenas da Loto Fácil, concurso 1911. 01, 02, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22 24 e 25. Agora 6h41 em Manaus. Esportes. O Nacional Futebol Clube estreou nesta sexta-feira na Copa de São Paulo de Futebol Júnior 2020 diante do Paraná Clube em Rio Claro, São Paulo. O representante do Amazonas foi derrotado pelo tricolor de Curitiba por 4-1. Principal alvo do Botafogo no mercado, o atacante Felipe Viseu escolheu o Atlético Paranaense como destino para atuar em 2020. Jogador de 22 anos que tem os direitos econômicos vinculados ao Udinese e atuou na última temporada emprestado ao Grêmio, procurou o comitê responsável pelas decisões do futebol no clube para avisar que vai acertar um novo empréstimo com o Furacão. A informação foi confirmada pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro. Vamos agora até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Campeonato Amazonense 2020. Princesa do Solimões dá a largada e apresenta o elenco para o campeonato deste ano. O Clube da Terra das Ciranas foi o primeiro a apresentar oficialmente o elenco para o Campeonato Amazonense 2020, sob o comando do treinador Sidney Bento e do auxiliar Marinho Macapá. 18 jogadores foram confirmados na manhã de ontem, sexta-feira, na Sala VIP do Parque do Ingá. Do plantel de 2019, permaneceram o goleiro Octávio Vitor, o volante Júnior Baé, os meias Alessandro Toró, Thiago Amazonense
e Miliano, o meio atacante Claudinei e o atacante Binho. As grandes ausências com relação ao ano passado são os goleiros Ferrari, o volante camaronês Kofi e os atacantes Edinho Canutama e Kleber, titulares e destaques da temporada 2019. Alguns jogadores voltam a defender as cores do Tubarão do Norte depois de passagem por outros clubes, como o goleiro Luiz Paulo, os zagueiros Thiago, Brandão e Elton, o meia Leozinho e o atacante Branco. Jussan, Sandrão, Antoni, Kaique e Robert defenderão o Princesa do Solimões pela primeira vez em suas carreiras. Robert, aliás, natural de Manacapuru, fará sua estreia profissional. O elenco ainda não está totalmente fechado, existem ainda 5 jogadores em observação que poderão ser aproveitados. Um deles é o atacante Antônio, de 25 anos, natural de Carapiranga e campeão da Copa dos Rios em 2017. Os 18 jogadores anunciados são os goleiros Luiz Paulo, Octávio Victor e o lateral direito Jussan, os zagueiros Elton, Thiago Brandão e Sandrão, os volantes Júnior Baé e Antoni, os meias Miliano, Thiago Amazonense, Thiago Bigo, Leozinho e Alessandro Toró, e os atacantes Binho, Claudinei, Branco, Kaique e Robert. Em 2020, o Princesa dos Solimões será comandado por uma comissão de dirigentes e contará com o patrocínio de um grupo de empresários da cidade e apoio da Prefeitura Municipal, que irão investir na equipe buscando repetir o único título alcançado em 2013. A estreia do Princesa dos Solimões será no dia 22 de janeiro, às 19 horas, contra o Penarol, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. Com colaboração de Teófilo Benarroz, de Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h44 em Manaus. O Flamengo venceu a concorrência de outros clubes brasileiros do México e até do Japão para fechar a contratação de Gustavo Henrique, vice-campeão brasileiro pelo Santos e anunciado oficialmente pelo Rubro Negro na última sexta-feira. Titular do Vasco em 2019 e um dos principais nomes ofensivos da equipe, Rossi segue com o seu futuro indefinido. Após o fim de seu empréstimo ao Cruz Maltino, o atacante conseguiu rescindir seu vínculo com Shenzhen, da China, que detinha os seus direitos. Livre no mercado, o jogador já despertou o interesse do Fluminense, do Ceará e do Bahia, além da equipe de São Januário. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira em dia de tensão nos mercados internacionais após o ataque aéreo dos Estados Unidos que matou um dos principais chefes militares do Irã em um aeroporto em Bagdá. Nesta sexta, a moeda norte-americana subiu 0,82% a R$4,0560. No mês, a moeda registra alta de 1,15%. O principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, B3, fechou em queda nesta sexta-feira em dia de nervosismo nos mercados internacionais após um ataque aéreo dos Estados Unidos matar um dos principais chefes militares do Irã em um aeroporto de Bagdá. Isso provocou preocupações sobre a escalada das tensões no Oriente Médio. Nesta sexta, o Ibovespa caiu 0,73% a 117.706 pontos. Na véspera, a Bolsa Brasileira fechou em alta de 2,53% a 118.563 pontos, elevando o recorde de pontuação. O presidente Jair Bolsonaro voltou a sinalizar na manhã desta sexta-feira que deve sancionar o fundo eleitoral de R$2 bilhões previsto no orçamento de 2020, mas disse que pretende enviar ao Congresso um projeto de lei que permita aos partidos usar o recurso para custear também obras em escolas, hospitais e pontes. Ele não deixou claro se a ideia é mudar as regras vigentes sobre os fundos partidário e eleitoral, ou ambos. Se tiver oportunidade, quero apresentar projetos sobre o dinheiro do fundão, para que os partidos possam usar em santas casas, escolas, fazer uma ponte. Acho que estaria sendo bem usado ou revogue a lei de 2017. Não bote no meu colo o problema, disse o presidente. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que o governo vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres, DPVAT. Após a fala de Bolsonaro, a Advocacia Geral da União informou que deve recorrer de decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, de 31 de dezembro, de suspender a redução do valor do mesmo seguro. O Brasil é a favor de qualquer medida que combata o terrorismo no mundo, disse
disse nesta sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro ao ser indagado sobre a posição do país em relação ao ataque feito por militares dos Estados Unidos no Iraque, que matou o principal general do Irã, Qassem Soleimani. A polícia francesa matou a tiros um homem perto de Paris nesta sexta-feira depois de ele matar uma pessoa e ferir outra gravemente, outras duas com uma faca em um parque suburbano, informou a emissora de TV BFM. O ataque aconteceu na ilha de Villejuif, perto de Paris. A polícia isolou a área ao redor do parque e o vice-ministro do interior francês estava no local. O ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá, que matou um dos principais comandantes iranianos, teve o objetivo de interromper um ataque iminente que colocaria em risco norte-americanos no Oriente Médio, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em entrevistas nesta sexta-feira. Em entrevistas para Fox News e CNN, Pompeo se recusou a discutir detalhes da suposta ameaça, mas disse que foi uma avaliação baseada em informações de inteligência que levou à decisão de atacar Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, uma corporação de elite do Irã. A Marinha Australiana iniciou nesta sexta-feira a retirada de centenas de pessoas bloqueadas em uma cidade do sudeste do país, cercada pelas chamas. As autoridades temem o agravamento da situação dos incêndios florestais no fim de semana. O navio HMAS Cholis atracou em um cais da cidade de Malakuta, no estado de Victoria, e as famílias embarcaram com animais de estimação e alguns objetos pessoais. Muitos moradores passaram um ano novo na praia para fugir das chamas. Esperamos retirar 1.000 pessoas desta região, afirmou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison. Pelo menos 20 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e mais de 1.300 casas foram reduzidas a cinzas desde o início da temporada de incêndios em setembro. As chamas afetaram uma superfície equivalente ao dobro do território da Bélgica. A meteorologia prevê o aumento da temperatura para sábado acima dos 40 graus. As autoridades declararam estado de emergência no sudeste da Austrália, a região de maior população do país. 6:51. Um tribunal da Turquia decidiu nesta sexta-feira prender formalmente 5 suspeitos por suposta ajuda durante a fuga do ex-presidente da Nissan Renault, Carlos Ghosn. O país havia detido um grupo de 7 pessoas na manhã de quinta, formado por 4 pilotos, 2 trabalhadores de solo de um aeroporto e um funcionário do transporte de carga. Ghosn tinha um julgamento marcado para 2020 e fugiu do Japão para o Líbano nesta semana, se evadindo das acusações de fraude financeira. Dados de rastreamento de voo sugerem que Ghosn usou 2 aviões diferentes para voar para Istambul e depois para o Líbano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que ordenou o ataque que matou o comandante da poderosa Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani, para parar uma guerra, não para começar uma. O mais alto comandante do setor de inteligência e das forças de segurança iranianas foi morto no aeroporto de Bagdá, no Iraque. O Irã disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta sexta-feira que se reserva ao direito de legítima defesa dentro do direito internacional depois dos ataques americanos que mataram o general iraniano Qassem Soleimani, o chefe do Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã. Milhares de iraquianos acompanham o funeral e velório do general Qassem Soleimani neste sábado em Bagdá, no Iraque. O militar-chefe da Guarda Revolucionária do Irã foi morto na última quinta-feira após um ataque aéreo dos Estados Unidos, ação que aumentou a tensão no Oriente Médio. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, nomeou um novo comandante da Guarda Revolucionária após a morte de Qassem Soleimani. De acordo com o comunicado de seu escritório, o chefe da unidade especial é agora o major-general Ismail Khani. A China e a Rússia condenaram o ataque dos Estados Unidos. Uma mistura de condenação e preocupação deu tom nas declarações dos russos e chineses que têm afinidades políticas e especialmente militares com os iranianos. Nos últimos dias de 2009, as 3 marinhas fizeram exercícios conjuntos com navios de guerra no Oceano Índico e Golfo de Omã, no Oriente Médio. O treinamento aconteceu no local onde os iranianos apreenderam um petroleiro britânico em 2019. A autoridade de segurança da cidade de Nova York entraram nesta sexta-feira em estado de alerta máximo para uma possível retaliação do Irã a um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá na última quinta-feira, que matou Qassem Soleimani, comandante militar mais destacado de Teherã, disse o prefeito Bill de Blasio.
Um novo ataque aéreo americano visou na manhã deste sábado, noite de sexta-feira, aqui no Brasil, um comandante da milícia iraquiana pró-Irã, Rashid al-Shaabi, no norte de Bagdá, segundo a TV estatal, no dia seguinte ao bombardeio que matou o líder desta colisão de milícias e o general iraniano Qasem Soleimani. 6h54 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Iranianos se dividem entre ódio aos Estados Unidos e medo da guerra após o assassinato de general. Destaque do Extra. Foragido assume autoria do ataque ao Porta dos Fundos e diz que pedirá asilo na Rússia. Folha de São Paulo. Posição do Brasil sobre a crise no Oriente Médio opõe militares e ala ideológica. O Estado de São Paulo. Novo ataque dos Estados Unidos no Iraque deixa 6 mortos. Correio Brasiliense. Bolsonaro convoca reunião para discutir impactos da alta do petróleo. Principal matéria de capa do jornal Valor Econômico. Bolsonaro diz que Brasil se alia a qualquer país contra terrorismo. Em BH, destaque do jornal Estado de Minas. Ministério Público denuncia médico do Tribunal de Justiça de Goiás por exigir favores sexuais de servidoras. No Recife, destaque do centenário Jornal do Comércio. 5 idosos morreram no mesmo plantão e no mesmo hospital em Gravatá. Fortaleza, Diário do Nordeste. Após morte de general iraniano, Estados Unidos mandam 3.000 soldados ao Oriente Médio. Em Porto Alegre, principal matéria de capa do jornal 0 Hora. Líder supremo do Irã promete severa vingança contra Estados Unidos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg e J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30.